A verdade pode ser vista através de uma lente. A lente da cosmovisão, definida como verdade, nos mostra que ela é uma pessoa, a pessoa incomparável de Jesus. E é sobre isso que a gente vai falar hoje no Café com a P. Uau, já comecei espirrando com vontade de chorar. Vamos lá, gente. Glória a Deus. Amém? Vamos chegando. Abre a sua Bíblia comigo aí em Provérbios, capítulo de número 8. E vamos nessa. Ô Pai amado, obrigado por esse dia. Obrigado pela Tua palavra que é a verdade. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de louvarmos e adorarmos o Teu santo nome. Fala conosco de maneira pessoal, de maneira tão poderosa, que não sejamos mais os mesmos. Em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bem-vindo ao Café com a P, Cosmovisão. E hoje a gente vai falar sobre a lente da verdade. Essa semana a gente está falando sobre uma das 7 lentes da cosmovisão, a lente da verdade. E cadê seu cafezinho? Vamos nessa. Alguém escreve para mim aí Provérbios 8. Aleluia. Deus é bom demais. Marca aí 50 pessoas, clica nesse aviãozinho de papel aí e vamos lá. Marca aí, estou marcando os meus. Vamos nessa. Eu quero agradecer todas as palavras de bênçãos pelo meu aniversário, que foi dia 3. Muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Fui muito abençoado por muitas palavras de bênção. Deus é bom, Deus é maravilhoso, viu? E vocês também. Muito obrigado, foi maravilhoso. Tivemos aqui um dia de passeio com a Valentina, com a Gláucia. Fomos num dos lugares preferidos da Valentina, que é a fábrica de chocolate. Depois recebemos amigos aqui no domingo para o nosso culto. Foi muito, muito bom. Vamos lá, queridos. Nós estamos na lente chamada Cosmovisão. No tema Cosmovisão do Café com a P. Cosmovisão é a forma com a qual a gente vê tudo ao nosso redor. Se a gente consegue definir e usar a palavra cosmovisão, significa que a gente também já tem uma. E eu descobri que existem 7 lentes básicas da cosmovisão. E falamos da primeira delas, a cosmovisão da origem, né? Que mostra o porquê todos nós temos a curiosidade de querer saber a origem do universo, a origem das coisas. E o que essa lente mostra na minha vida, P? Bom, essa lente mostra na sua vida que Deus botou a eternidade dentro de você e por isso essa eternidade que está aí dentro de você, ela precisa se conectar com o eterno, com Deus. Por isso todo ser humano tem um espaço dentro de si para ser preenchido por Deus. E só Deus poderá preencher esse espaço. As pessoas tentam preenchê-los com amores, com bens materiais, com dinheiro, mas só Deus cabe aí dentro. E aí é o que a gente vê, a busca pela origem das coisas. Quando a gente vai para a palavra de Deus e começa a descobrir a origem da criação, a origem do universo, a gente descobre a matriz de funcionamento dessas coisas. Vimos a matriz de funcionamento do primeiro casal relatado na Bíblia, Adão e Eva, e como eles caíram, e por aí vai. Então a lente da origem, ela tem a importância de nos projetar para a matriz original das coisas, o funcionamento, o DNA dessas coisas. Se a gente entende isso,
a gente vai ter uma aplicabilidade maior. Você já teve alguma coisa que você não sabia usar? Escreve aí para mim. Eu tenho meio que uma neura assim com manual de instrução. Eu quero ter objetos e quero ter manual de instrução. Por quê? Porque o manual vai me ensinar a usar aquilo que eu adquiri. Agora, quando a gente adquire algo que a gente não sabe como usar, sabe o que acontece? A gente vai usar mal ou a gente não vai usar. Você já passou por essa situação? De ter comprado alguma coisa que você não sabia como usar e aí você não usou direito ou você nem usou, deixou no canto? Quem já passou por isso? Sabe? Isso também acontece com a vida. Se você não sabe como usar a vida, você não vai usufruir da vida. Se você não sabe como as coisas acontecem, você não vai saber como utilizar essas coisas. Bom, terminamos a lente da origem. Eu até fiz um infográfico, dei para o pessoal lá do nosso grupo da família Café com AP lá no Telegram, né? E aqui a Shirley falando, quase ninguém lê manual, é isso. Da mesma maneira, quase ninguém lê a Bíblia. E aí o que acontece? Não sabe como as coisas funcionam. Se a gente fizer pequenos passos em direção àquilo que Deus está mostrando para a gente vai ter grandes respostas. Bom, a gente entrou na sexta-feira, na verdade na quinta-feira, na live com o Patrício, falando que existe um reino. Na sexta-feira eu aprofundei um pouquinho sobre isso, falando da realidade desse reino. Falamos sobre 3 passos libertadores para esse reino. E hoje eu quero te falar sobre a lente da verdade que revela uma pessoa, a pessoa incomparável de Jesus. Então, essa visão é para todos. O que ela nos mostra. Por que muita gente não contempla o que essa lente pode nos mostrar? E por fim, como eu faço para acessar essa lente através de uma vida de adoração? Bom, se as lentes da cosmovisão, elas são importantíssimas, porque nós somos as lentes pela qual nós interpretamos o mundo. Então você tem que estar limpo, focado, para você interpretar as coisas da melhor maneira possível. As lives devocionais do Café com AP têm esse objetivo de nos conduzir a uma vida plena, porque eu não abro mão desses princípios. Eu tenho compromisso com a palavra de Deus e com o poder de Deus. A Bíblia nos fala que o povo de Deus tem perecido por falta de conhecimento, e conhecimento não é gnose, o conhecimento humano, mas é revelação, epignose. É o conhecimento que vem do alto. E aí, quando a gente começa a conhecer as lentes pelas quais nós interpretamos o mundo, nós entendemos o motivo pelo qual Deus deseja que nós cresçamos de glória em glória, desenvolvendo a nossa relação com Ele, a nossa salvação, a nossa vida em todos os aspectos, principalmente o aspecto espiritual. E aí nós chegamos na lente da verdade. A lente da verdade nos mostra, ela nos revela uma pessoa, a pessoa incomparável de Jesus. Vamos olhar por essa lente? A palavra de Deus nos fala em João, no capítulo 10, no verso de número 7, Jesus diz assim: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Bom, essa lente da verdade nos mostra que
nos mostra Jesus e nos mostra o acesso que ele nos dá. Mas antes da gente ver esse acesso, eu queria ler com você Provérbios de número 8. Tá? Vamos lá. Provérbios número 8 é um texto lindíssimo, maravilhoso. Enquanto eu leio esse texto, eu queria que você relembrasse aí dos a sós com Deus aqui no Café com AP. Tá entrando aqui muita gente querida, grande beijo. Dentre elas, o Ariel, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns para você, viu, querido? Deus te abençoe muito. Vamos lá, Provérbios capítulo 8. Abre a sua Bíblia comigo e nós vamos ler, olha só. A sabedoria clama, então a sabedoria tem uma voz. O entendimento ergue a sua voz. Sobre os montes mais elevados, junto ao caminho, nos cruzamentos, ouve-se a voz do discernimento. Ao lado dos portais, à entrada da cidade, portas adentro, ela conclama em alta voz. A todos vós, ó homens, suplico, dirijo a minha convocação a toda a humanidade. Entendei, ó incautos, a prudência, e vós insensatos, compreendei a sabedoria. Então, a sabedoria tem uma voz, está clamando, está convocando pessoas. E ela diz assim, verso 6. Ouvi, pois, proferirei conselhos excelentes, os meus lábios falarão de assuntos justos e práticos. A minha boca conclamará a verdade, porquanto os meus lábios abominam a malignidade. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é adúltera ou perversa. Para os que possuem discernimento, são ensinamentos claros e veredas retas para os que alcançam conhecimento. Recebei o meu ensino e não a prata, preferi o conhecimento antes do ouro puro. Porquanto melhor é a sabedoria do que as mais finas joias, e de tudo que se possa ambicionar, absolutamente nada se compara a ela. Verso 12. Eu sou a sabedoria, em mim habita todo o conhecimento, o discernimento e o ensino. Olha só, nós abrimos a lente, achei. Para que você possa ver, diz o Senhor, eu abri a lente da verdade, Devoshai, e a primeira coisa que ela mostra é a minha verdade, diz o Senhor. Que coisa tremenda! Olha o verso 12. Tudo que a gente leu, o verso 12, a sabedoria está dizendo que ela é a sabedoria, e nela habita todo o conhecimento e discernimento. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho e arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. A sabedoria que está falando isso o tempo todo. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Da mesma forma, mediante o meu poder, governam os nobres, todos os juízes da terra. Olha a lente focada na verdade, a lente da verdade revelando a verdade. E eu amo todos os que me amam, e quem me busca me encontra. Olha o verso 18, olha o que está nas mãos da verdade. Olha que revelação a lente da verdade nos mostra. Em minhas mãos está toda a riqueza, honra, prosperidade e justiça perenes. Meu fruto é melhor que o ouro, sim, que o ouro mais puro.
O lucro que vos ofereço é superior ao metal mais valioso. Quer dizer, a verdade nos oferece não só riquezas, honra, prosperidade, justiça perene e um fruto, mas oferece um lucro. Ando pelo caminho da retidão em meio às veredas da justiça, outorgando riquezas aos que me amam, oferecendo a estes prosperidade sem fim. É a palavra de Deus aí. Agora vem a revelação de quem é Provérbios 8. O Senhor me possuiu como fundamento do seu caminho. Você lembra que eu li aqui o texto de Êxodo, que falava que os líderes proeminentes de Israel subiram com Moisés no Monte Sinai, viram a Deus sobre uma calçada de safira, comeram com Deus. Então, esse caminho, essa calçada de safira, a sabedoria está dizendo o seguinte, ó, que o Senhor me possuiu como o fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Nasci quando ainda nem havia abismos, quando não existiam fontes carregadas de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de se formarem as colinas, eu já existia. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Vem comigo. Olha o papo que a gente está batendo. Quando Jó, depois de viver toda a sua aflição, angústia, perdas, dores, ele chega diante de Deus, Deus bate um papo assim com ele. Deus está falando, Jó, você sabe onde eu estava quando eu criei o princípio do pó da terra? São esses assuntos que Deus começa a trazer quando Ele quer revelar para Jó coisas que Jó nem fazia ideia e outras que ele só conhecia de ouvir falar. Quando Deus quer se revelar para mim e para você, Ele nos leva para a lente das origens. A lente da origem, a lente da verdade para revelar. A verdade contida no início das coisas. E para ele mostrar a origem da própria verdade, olha que conexão poderosa. E quando eu e você começamos a entender isso, nós começamos a nos entender, nós começamos realmente a nos fortalecer, a crescer em conhecimento, em consciência, em graça, sabedoria, vindas do alto. Ele não havia ainda formado a terra, tampouco os campos ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. E quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, mesmo assunto de Jó, para que as águas não ultrapassassem seu ordenamento, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra, então eu, a sabedoria, estava com ele, e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia tenho sido o seu prazer, sempre me sentindo muito feliz ao seu lado, regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Agora, pois, meus filhos, ouvi-me atentamente. Portanto, muitos felizes serão os que guardarem os meus decretos. Ouvi o meu ensino e sereis sábios, não rejeiteis a minha instrução. Bem-aventurado todo aquele que me dá ouvidos, vigiando dia e noite a minha porta, aguardando com esperança as ombreiras da entrada da minha casa. Porquanto toda pessoa que me encontra acha vida e ganha o favor do Senhor.
Todavia, aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que me desprezam amam a morte. Quem é a sabedoria aqui descrita, autodefinida, de Provérbios capítulo 8? É o detentor das riquezas, da honra, da prosperidade e justiça perene. É o arquiteto e construtor do universo juntamente com Deus Pai. É aquele em que o Pai tem prazer. Não é outra pessoa a não ser a pessoa de Jesus, pois Deus disse: esse é o meu Filho amado em quem eu tenho muito prazer. Ele, o arquiteto e construtor, a sabedoria é Jesus. Diga: a sabedoria é Jesus. E a lente da verdade me mostra que a verdade é Jesus e que Jesus é a sabedoria. Aleluia. E que Ele é a porta de acesso para si mesmo e para o reino tão maravilhoso que nos é preparado para usufruirmos desde agora. Por isso Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. O caminho para se passar nessa porta é se tornar ovelha do seu rebanho. A sabedoria edificou sua casa, ergueu suas 7 colunas. E nós estamos vendo aí, através da lente da sabedoria, nós veremos essas colunas. Por quê? Porque é a lente da verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou a vida. Então você ingressa nesse caminho, conhece a verdade, enxerga a verdade e encontra a vida escondida. Oh, decandere. Quero vos mostrar este excelente caminho. Aleluia. Glória a Deus. Mas você pode dizer: mas esse caminho é para mim. Esse caminho não é só para alguns. Esse caminho é para todos. A palavra do Senhor nos fala lá em 1 Timóteo, no capítulo de número 2, verso de número 4, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 4. Que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha aqui a expressão do desejo do Senhor, para que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Não é privilégio somente para alguns, é um desejo de Deus para todos. Esse desejo de se revelar é para todos. Eu amo quando a Bíblia nos fala assim: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Olha o desejo de Deus em se revelar. Que coisa tremenda. Mas aí muita gente fala assim: mas eu vejo que algumas pessoas não chegam nesse conhecimento. Por que será que algumas pessoas nunca chegam nesse conhecimento? Vamos ver o que a Bíblia nos fala lá em 2 Timóteo, também no capítulo 3, no verso de número 7, que fala assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha como essa palavra é para hoje, é atualíssima. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Por que tem pessoas que não chegam a este conhecimento da verdade?
Timóteo fala no 2 Timóteo capítulo 3, verso 7, fala assim, de pessoas que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. São aqueles que nunca aprendem. E por que essas pessoas nunca aprendem? Porque em tempos trabalhosos como esse que nós estamos vivendo, a Bíblia nos fala que haverá homens amantes de si mesmos. Nós estamos vivendo esse tempo, sabe? Eu não estou falando aqui contra o amor próprio, você tem que ter amor próprio, tá? Eu estou falando de pessoas que eles se acham simplesmente o máximo, né? Eu brinco, né? Esses dias uma irmã colocou um post que eu dei risada, porque eu gosto dessas coisas, né? Ela botou assim, olha, pessoas inteligentes, lindas, especiais, maravilhosas, como nós, são muito difíceis de achar. Então, isso vai além do amor próprio. Aí eu fiz um comentário, né? Eu falei assim, eu tenho orgulho de ser humilde, né? Eu era presunçoso, mas quando alcancei a humildade, atingi a perfeição, né? Então, diante de todas essas brincadeiras, a verdade é que tem gente que acredita que é assim, sabe? Amante de si mesmo, vai muito além do amor próprio, sabe? É a pessoa que se basta. E aí se tornam avarentos, presunçosos, soberbos, cheios de blasfêmia, desobedientes a pai e mãe, ingratos. A ingratidão é o inferno. Profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis. Já viu gente que não sabe pedir perdão? Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Já viu esse tipo de gente? Ah, tadinho do Rafael é bonzinho demais, sabe? Rafael é bonzinho demais, fulaninho é bonzinho demais. Sabe onde é que está a crueldade? Quando a pessoa com 30 anos de idade fala para o outro assim, fulano é velho. Ou, eu pergunto o seguinte, essa pessoa vive em qual planeta? Ou ele é o quê? Highlander? O Wolverine? Imortal? A pessoa está no mesmo caminho que você. As coisas na Terra funcionam assim, ó, cada ano tem aniversário. Tem gente que está falando que não vai comemorar 2020 porque não valeu. Tem essa não, querido. Tem essa não. Crueldade é você chamar o outro de velho, menosprezar e não perceber que você está indo no mesmo caminho. Tekande Paya Shadka. Pode você mudar o curso da sua história, diz o Senhor. Rekavashudekam. Eu posso, você não, diz o Senhor. Meu Deus. Olha só, traidores, obstinados. Essas são as características que Timóteo está descrevendo para pessoas que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. E é por isso que muita gente nunca chega. Sendo que é uma verdade, Jesus é a verdade revelada para todo mundo. Obstinados. Gente, foco é necessário. Obstinação é outra coisa. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Em nenhum momento Deus está falando para você não ter prazer, se deleitar. Ao contrário, você vai ler Eclesiastes, você vai ler os outros livros da Bíblia, você fala que o prazer de Deus é você trabalhar, receber o que é de direito, digno do seu salário e usufruir com a mulher da sua mocidade. Deus curte esse negócio de curtir. Agora o que ele está dizendo é o seguinte, olha, você não pode ser amigo mais dos deleites do que meu amigo.
Porque aí existe inversão de valores. E valores vão determinar uma cultura. E se a cultura está podre, é porque os valores estão piores. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. É o que muita gente está vivendo. Tem cara de bonzinho e nega completamente a bondade. Sabe o que Paulo escreve? Ele diz assim: afasta-te destes, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca chegam ao pleno conhecimento. Uau! Eu vou continuar isso aqui porque o negócio é duro. O café ficou amargo. E aí? Você tem um coração ensinável para conhecer a verdade, como eu falei na sexta-feira, ao ponto de perseverar em meio às lutas e essa verdade ser conhecida por você ao ponto que te liberte? Porque não é conhecer de oi, tudo bem. A ótica da lente da verdade está deixando aqui muito claro que a verdade é uma pessoa e que esse caminho aqui descrito na segunda epístola a Timóteo é o caminho que impede as pessoas de alcançarem esse conhecimento. Eu não quero aqui que você faça uma lista de comportamentos e fique podando a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pode, não pode. Não, você tem que arrancar pela raiz. Você tem que ver por que eu tenho algum tipo ou todos os tipos dessas atitudes. Como diz o ditado, arranca o mal pela raiz. Religiosidade é você cultivar a árvore do conhecimento do bem e do mal no seu coração. Bonsai. Bonsai gospel do inferno. Entendeu? Você fica lá só podando de vez em quando, né? Nasceu uma frutinha, essa eu vou comer. Não, essa aqui não pode, esse pecado é muito feio, os outros vão ver, tá? E vai podando, arranca fora, deixa a árvore da vida crescer. Entendeu? Beleza, por que muitos não crescem? Por isso. Agora, e eu? A pé? Por que tem hora que eu acerto? Por que tem hora que eu erro? Por que eu oscilo entre erro e acerto? Eu acho que a resposta está muito relacionada com aprender a adorar. A gente cresceu aprendendo que adorar é cantar, né? E olha que eu sou músico, amo cantar, amo tocar. Mas adorar não é cantar, não é tocar. Adorar... é adoração. E depois a gente aprendeu que adoração é um estilo de vida. Tá lindo isso. Tudo isso é verdade. E aí? Como que é esse estilo de vida? A gente acaba chegando num texto de João 4,24 que diz assim: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então a gente vê aqui a definição de como adorar em duas formas. Espírito, verdade. E eu quero entrar um pouco nisso. Por quê? Porque muitas vezes a gente sabe como adorar em espírito. Se você já frequentou a igreja, você sabe quantos cultos maravilhosos a gente adorou em espírito. Choramos na presença de Deus, falamos em línguas, vimos a manifestação de dons, sabe? Oramos realmente com o nosso coração quebrantado, adoramos em espírito. Agora, a gente não foi treinado a adorar em verdade. Nas verdades relacionadas ao Espírito a gente vai, mas nas verdades relacionadas a nós, você provavelmente não foi treinado. Tá? E eu vou te falar disso agora. É muito fácil e natural, não estou aqui criticando, estou dizendo o seguinte: é muito natural a gente trazer as nossas respostas prontas. Adorar é isso, adorar é aquilo, adorar é aquilo. Naturalmente a gente vai trazer aquilo que ensinaram pra gente, que até pode ter nos trazido até aqui. Mas eu quero te falar uma coisa muito séria. Presta atenção. Adorar em verdade é se aproximar de Deus com a sua realidade. Apresentar para Ele a sua realidade. Entregar para Ele
a sua realidade. Se esvaziar da sua realidade. Para que você receba a realidade dele. A verdade dele. Então, adorar não é só uma vida dedicada a Deus ou uma vida no caminho reto do Senhor. É isso, vocês estão certos. Mas dentro disso, vamos para o detalhe, vamos para a qualidade. Naturalmente, a gente não define coisas. O ser humano, ele vai muito para o subjetivo. Só que o que significa uma vida dedicada ao Senhor? O que significa uma vida no caminho reto? Eu posso colocar aqui uma série de regras. Uma vida no caminho reto é não pecar, é não isso, é não aquilo. Um relacionamento íntimo e sincero. Tudo isso está vindo com verdade. Tudo isso é verdade, gente. Continua vindo. Continua trazendo. Só que eu quero te dizer uma coisa. Adorar em verdade é adorar com a tua realidade. E qual é a tua verdade nesse momento? A tua verdade é que talvez você esteja nesse ponto de soberba, de orgulho, de altivez. A sua verdade nesse momento talvez seja o quê? A ansiedade ao extremo, o estresse fritando seu cérebro, alucinando com a tua alma. A preocupação indo às alturas. Essa é a sua verdade. Vamos lá, o que mais é a sua verdade? Nesse exato momento. É uma situação familiar, insolúvel. É uma situação de relacionamento com alguém ou com alguém que rouba a tua paz, o teu sono. Essas são as suas realidades. O que mais? Problemas financeiros, saúde. E aí, como que eu adoro com essa realidade? Olha como você foi ensinando errado. Você chegava no culto, eu já falei errado demais, estou até aqui pedindo perdão. Você chegava lá, o pastor estava lá na frente e falava: irmãos, deixa os seus problemas lá fora e vamos adorar a Deus. Só em espírito, né? Porque em verdade os problemas ficaram lá fora. E quando o problema fica do lado de fora, do ambiente de culto, sabe o que acontece? O problema tem relógio. O problema é pontual, gente. O problema é pontual demais. O problema, como diz os gaúchos, é atucanado. O problema é apavorado. O problema não tem paciência. E você está lá cultuando a Deus só em espírito e o problema está assim: esse culto vai demorar demais, essa live aí já está demais. Esse cara fala muito. O problema fica na sua mente. Quando você sai do culto, o problema fala: demorou, hein? Tô com fome. Me alimenta com a sua atenção. Então, tá muito errado você deixar os problemas do lado de fora do seu culto. Porque você só adora em espírito, mas não adora em verdade. A lente da verdade vem focar na sua limitação, na minha limitação. Porque são as áreas frágeis da nossa vida que foram compradas pelo Senhor Jesus para que a gente oferecesse a Ele como forma de adoração, de culto. Eu quero adorar a Deus é sacrificar o meu eu. Filho, aprende a diferença entre vontade e eu. Eu é uma coisa, vontade é outra coisa. Deus não quer sacrificar o seu eu. Ele quer que você coloque a vontade dele acima da sua vontade. A sua personalidade, suas características originais foram ele que deu, que criou. Essas características foram deturpadas por causa do erro, por causa do pecado. Sim, corrompeu, adulterou a imagem original. Certo? E aí o que acontece? Você está querendo matar seu eu. Filho, não é o seu eu que vai morrer, sua vontade. Seu eu vai para a cruz, mas quem morre é sua vontade. Ali é a falsidade ideológica que morre e a sua personalidade é restaurada.
Tem gente que acha que se converter é deixar de ser colérico para ser igual eu, fleumático. Faz isso não, Deus te fez de um jeito e eu de outro. Para de se comparar com os outros, se compara com você mesmo. Ah, Rafael, eu queria ser igual você, queira não. Eu sou paciente, quando acaba a paciência vem a longanimidade, quando acaba a longanimidade eu viro Highlander e corto a cabeça das pessoas para sempre. Aperto o ejetar da minha vida, isso é um problema. Que eu vou lá para o Senhor, por isso que eu vou estourando mais, vou aprendendo a estourar mais. Agora, se você é colérico e sanguíneo, espirra sangue pelo olho, você tem que entender que Deus não vai roubar de você características da sua vida de como colérico sanguíneo, entendeu? Ele vai só querer que você trabalhe algumas coisas. Você não vai sair arrancando a orelha dos outros, você não vai sair falando sem botar um filtro entre a mente e a boca, né? Agora, você é você, Deus te criou com uma identidade original. Então, aprenda uma coisa, adorar em espírito é maravilhoso, agora adorar em verdade te leva à plenitude. E você vai adorar em verdade, se aproximando de Deus como os salmos. Crente, arranca os óculos da religiosidade que a gente falou na origem, tá? Para você enxergar agora. Legal, vamos fazer uma live fazendo um grau. Eu fiz uma live, olha a ideia que está vindo aqui para mim. Na semana da origem, eu fiz um checklist entre a diferença entre os óculos da religiosidade e os óculos da origem. Que tal? Você está afim que eu faça uma live da diferença entre os óculos da religiosidade e os óculos da verdade? Se você tiver afim, diz aí eu quero, que eu vou fazer, tá bom? Se não, também a gente pode falar de novela, a gente pode falar de série, Netflix. O que você acha? Vai se converter, crente, vem comigo. Olha aqui. Adorar em verdade é adorar com a realidade que você está passando neste momento. É você se aproximar de Deus e dizer para Ele, Deus, o fato que permeia a minha vida hoje é esse problema. Vai chegando perto dele. Por quê? Como que eu vou viver? Como que eu vou adorar em verdade? Provérbios 23, 23. Olha o que está escrito em Provérbios 23, 23. Compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Compra. Ei, eu tenho um martelo na mão para arrebentar com os paradigmas da religiosidade. E um deles é, ninguém faz barganha com Deus. Ninguém faz não, mas faz comércio. Rafael, o que é isso? Sim, eu estou mostrando aqui versículo após versículo que Jesus, como um bom judeu, aparece, se revela como comerciante. Ele diz, aconselho-te que de mim compre ouro, compre colírio, está lá em Apocalipse. Ele diz lá em Isaías, vinde comprai e comei, vós que tendes sede, comprai sem dinheiro. Deus está se apresentando como um comerciante. Aqui, Provérbios 23, 23, compra a verdade de quem? Dele. Acorda, arranca essa lente de religiosidade da sua cara. Ninguém faz barganha com Deus, mas faz negócio. E o único negócio justo que você pode fazer com Deus, eu vou te ensinar aqui. O único negócio justo. Não pega o que eu estou falando e tira do contexto, não. Olha o contexto. O negócio com Deus é o seguinte, você faz escambo, você faz troca. A única troca justa é, você pega toda a podridão, pecado, bagaça que ele comprou com o preço incalculável de Jesus, se deixou na sua mão e põe diante dele. Fala, tá aqui, ó. É com isso que eu vou comprar. Eu te entrego a limitação da minha vida que você pagou caro para ter e deixou na minha mão. E você recebe em troca o quê? A verdade dele. A realidade dele. Tá entendendo? Essa é a única forma
O acesso ao reino é por meio de troca, entrega e recebimento. Tem gente que, meu Deus do céu, vamos arrebentar com outro paradigma. Ó Deus, de mim mesmo eu não tenho nada para te oferecer. Tem sim, infeliz. Infeliz é com falta de felicidade, não estou xingando não, tá? Tem. A minha infelicidade está no fato de eu não reconhecer o que eu tenho para entregar para Deus que Deus não tem. E aí o que acontece? Eu não me torno um templo que funciona bonitinho, direitinho. E aí eu não consigo manifestar o céu na terra. É por isso que tem muitos de nós cristãos que não estão operando de maneira eficaz. Uau! Olha só, vou abrir um leque aqui. Clemilda Siqueira falou aqui, ó, são as pontas do altar. Que lindo! Beijo! Amei! Olha isso! Você já deve ter cantado aquele hino que você precisa um pouquinho de mais teologia para entender. Ele é lindo, ele é top, parabéns para os autores. Toca na ponta do altar. Quem quer a glória traz a arca. Maravilhoso, negócio inteligente. Pra gente inteligente esse hino. Aí você fala, meu Deus, que onda é essa de tocar na ponta do altar? Na ponta do altar existiam 4 chifres, símbolos de poder, onde o sacerdote aspergia o sangue do sacrifício. E quem tocasse nas pontas do altar alcançava misericórdia, porque dali Deus manifestava misericórdia. Misericórdia. Agora, eu ministro um curso chamado Face de Diamante. Uma hora eu falo dele. Mas lá eu mostro como Ezequiel fala o seguinte, que as pontas do altar, no lugar onde Deus manifesta misericórdia, estão marcadas profundamente pelo pecado. E aí, a única forma, quer dizer, se o lugar onde Deus manifesta misericórdia está marcado profundamente pelo pecado, como que nós vamos usufruir de misericórdia, onde Deus nos coloca no coração dele? Deus tem que nos marcar com marcas mais profundas que o pecado. Por isso que isso cria um ciclo que você não entende. Porque muitas vezes você não foi treinado a assumir responsabilidades e reconhecer fruto das suas escolhas. Quando eu erro, eu tenho que assumir o meu erro. Porque quando eu não assumo, eu me marco com marcas do pecado. E aí o que acontece? Deus tem que vir e me marcar com marcas mais profundas. E, gente, se o salário do pecado é a morte, Deus tem que me marcar com marcas mais profundas do que as consequências do pecado. E por isso é que a gente passa em determinados momentos por lutas mais profundas, em meio a decisões erradas e consequências piores. É porque Deus está nos marcando com coisas mais profundas para anular, apagar as marcas do pecado. Pois eu amo os filhos a quem eu corrijo e o faço para trazê-los mais para perto. Uou, compra a verdade, como? Apresentando a sua realidade atual de problemas, de incapacidades e de tudo que você não consegue lidar. Traz para ele. E para de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer. Não, você só tem para oferecer de você mesmo o que Deus não tem. E o que Deus não tem é problema e pecado. E isso aí você e eu somos fera nisso. Então é isso que a gente tem que oferecer. O que a gente não pode oferecer para Deus é o que a gente quer oferecer. Ô meu pai, desculpa gente, a paciência hoje está no zero. Né? Com gente que fica arrumando desculpa. Não são vocês não, é da outra live, de repente, de outras pessoas que fazem live. Na minha live não tem esse tipo de gente, não. É gente que arruma desculpinha gospel. Sabe desculpinha gospel? Ah, Deus, Senhor, te dou meus talentos, te dou meus dons. Deus fala assim, palhaço, tá brincando com a minha cara? Não, tu é engraçado demais, tô rindo. Tudo isso que você tem foi eu que te dei. Que conversa é essa? Né? Então para com esse papinho gospel.
Chega junto do mestre e fala: Deus, é verdade, ó, tudo que eu tenho de mim mesmo é problema, pecado. A única coisa que eu sou fera é nisso. Agora, o Senhor me ama de tal maneira e me enche de dádivas, de riqueza, de prosperidade, que só o seu amor, isso me constrange. Porque de mim mesmo eu só mereço uma coisa, um inferno. Mas o Senhor, no seu imenso amor, fez o quê? Me amou, me capacitou, me colocou dentro do seu coração, me deu vida e vida em abundância. Agora, a minha realidade, o fato de eu não conseguir conciliar a adoração com o Espírito em verdade, olha que loucura, o diabo botou uma barreirinha. Ou você adora em espírito, ou você adora... não, em verdade nem se adora, né? Mas botou a barreira, adorar em espírito, não com essa verdade, né? Tanto que a gente sabe o que a gente fala? Senhor, eu te adoro, apesar das circunstâncias. Significa que você não entendeu nada. Eu te adoro apesar... Não é apesar. Não é apesar, é em meio... Não é apesar, é em meio às circunstâncias, é muito diferente. Apesar das circunstâncias significa que em meio a tudo isso que está me atrapalhando, Deus, eu te adoro. Não, tem que ser o seguinte, através desses problemas, eu vejo o Senhor criando uma plataforma para me impulsionar, para eu crescer, para eu me fortalecer. Gente, eu não sei, gente. Tem gente que esquece as coisas, as sabedorias de infância. Sabe qual é a sabedoria de infância, gente? É assim, ó, quem não mata engorda. Você já viu, lembra quando você era criança, que caía doce? Esse mundo virou muito mimimi, gente. Com pandemia ficou mimimi. Também, tô brincando, tá? Não tô dizendo pra você ser irresponsável. Mas antes, a gente tava comendo bala, caía no chão. Você criava o quê? Existia uma teoria dos 3 segundos, né? Você pegava a balinha... Deu, tá purificado. Quem não mata, engorda. Aí você cresce, amadurece e esquece isso, gente. É o que não me mata que me fortalece. Não é apesar das circunstâncias, é através, em meio delas, por meio delas, que Deus cria uma plataforma para agir na minha vida e na sua vida. São os gigantes que nos promovem. Foi Golias que promoveu Davi. Quem era Davi até conhecer Golias? Ninguém. Davi não era ninguém. Davi era pastorzinho das ovelhas do seu pai. Ele estava vivendo o processo de aprendizado dele. Mas quando Davi encontra Golias, ele encontrou a plataforma de promoção da vida dele. Então muda a cosmovisão dos seus problemas, muda a ótica com a qual você se relaciona com as suas dores. Eu não estou aqui falando para você ficar focado no problema, eu só estou dizendo o seguinte: se você não enxerga ele da maneira correta, você vai ficar focado neles. Agora, quando você sabe o que eles representam na sua vida, qual a origem deles, qual a verdade a respeito deles, você sabe que eles se tornam uma plataforma para Deus agir. É o processo que te leva à conquista. A lente da verdade, ela nos revela que a verdade é uma pessoa, a pessoa incomparável de Jesus. E Jesus é uma porta que nos leva para uma realidade. Eu ministrei na live de sexta-feira falando sobre a versão judaica do texto de João que diz assim: e conhecereis a realidade, e a realidade vos libertará. E eu quero te levar só para mencionar, não vou entrar nisso, na versão da mesma Bíblia que fala que para fazermos discípulos de pessoas de todas as etnias, imergindo-os na realidade do Pai, na realidade do Filho e na realidade do Espírito Santo. A lente da verdade nos aponta, nos mostra, nos abre a visão para o fato que Jesus é a verdade. E nos mostra que Ele é uma porta que nos insere para a realidade dEle. E qual é a realidade de Jesus? Pensa nisso.
Pai, obrigado, Senhor. Queremos agora comprar a verdade, entregando para Ti nossa moeda, que é a nossa limitação, nossa fragilidade, nossa atual realidade, circunstâncias que nos aprisionam. Entregamos no Teu altar, pedimos perdão e confiadamente chamamos a manifestação do Teu governo, do Teu reino, da Tua realidade. Pela fé entramos pela lente da verdade, pela porta que é o próprio Cristo, na realidade do Messias, para usufruirmos, vivermos e manifestarmos tudo o que há nele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Esse foi o Café com AP de hoje. Continuamos no tema Cosmovisão, porque nós somos as lentes pelas quais interpretamos tudo, né? Dentro da segunda lente, a lente da verdade. Essa semana toda falando da verdade. Muito bom ter pastores, mestres, doutores aqui. Eu sinto honrado pela presença de vocês. Quero dizer algumas coisas. Primeiro, se você não faz parte do nosso grupo do Telegram, tem 180 pessoas ali fazendo parte. E ali a gente tem entregue algum material com exclusividade para quem está ali, né? Eu coloquei recentemente um arquivo que ajuda cada um a aproveitar mais das nossas lives. Coloquei um infográfico sobre a lente passada e vamos lá, a gente vai criando um relacionamento mais aprofundado ali. Então, hashtag Café com AP tudo junto no Telegram, bem? Segunda coisa, gente, eu quero agradecer as pessoas que têm ofertado, dizimado, colaborado financeiramente com o nosso ministério. Nosso ministério tem várias frentes, vários projetos que acontecem. Um deles é o Café com AP, mas existem vários projetos, tá? Atualmente a gente está no meio da segunda etapa já das turmas do Manual da Felicidade, que é um curso maravilhoso. Tem mais de 50 pessoas fazendo o curso e é outro projeto. A gente tem aqui os cultos presenciais aos domingos, na minha casa. Enfim, são vários projetos e eles acontecem graças a Deus e a você, que ora pelo nosso ministério e que colabora de alguma forma financeiramente para isso. Muita gente às vezes fala, não, Rafael, me perdoa tão pouquinho e tal. Não pensa nisso. A tua oferta te representa a sua motivação. Tá? Então, quando você decide se alinhar comigo nesses projetos, você está se fazendo participante. E o mais importante do que qualquer valor é que existe uma voluntariedade, existe um alinhamento com isso, que parte de você, tá? E que permite que, por meio de vários outros fatores financeiros, que eu faça o que eu faço. Então, eu quero agradecer todo mundo que tem, de alguma maneira, participado, independente a quantia, o valor. Eu sou muito grato. Isso me permite fazer o que eu estou fazendo. E se você quer, de alguma maneira, colaborar, fala comigo no privativo, tá bom? Me pergunta, o pessoal está perguntando a conta, eu vou mandar no particular. Me manda um alô no particular que eu mando, tá bom? Por favor. Abri o cronômetro e quem quiser, então, meus dados, pede aí no particular, me dá um alôzinho, que eu vou ter o prazer de te direcionar de forma pessoal. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E amanhã, se Deus quiser, na nossa live, a gente continua falando sobre a lente da verdade. Grande beijo, amo Café com AP, com a vida e a presença de vocês. Tchau, tchau.